Tchau. Sorria, Michele. Oi, professor, bom dia. Sorria, está sendo filmada. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Com o senhor, como está? Tudo certo. Dormi essa noite, não é sempre. Então, tem que agradecer de ter dormido hoje. O problema é que acorda meio lesado, né? Meio devagar. Bom dia, Diran. Ludmilla. Everton. Tinha um professor que ficava assim com óculos no mestrado. Bom dia, professor. Bom dia, Everton. Mas tem uma coisa chata no mundo, é dar 2 aulas seguidas igual. Galera, então tá. Próxima aula sobre sistemas econômicos. Sistemas, mas assim, eu trouxe mais um sistema, né? Esse texto que eu usei para. Na verdade, não é só um texto, né? Ele é uma corrente teórica que traz uma taxonomia nova sobre como classificar sistema econômico. Via de regra, a gente classifica sistema econômico como capitalista, como socialista, né? Que é uma taxonomia mais generalista. Essa perspectiva, ela traz uma coisa mais aprofundada, né? Mais real, eu diria. Mais apegada a características intrínsecas assim dos países mesmo. Ai, o VAR de falar do Zap. Desculpa, que eu tô com sono. Então, efetivamente, né, o que existe no mundo é um sistema capitalista. Né? Todo tipo de delírio juvenil, né, sobre socialismo, comunismo, anarquismo, são ideias, né, são modelos ideais e tal. Eles não existem na prática. E se alguma vez existiu, né, já faz algum tempo. Então, mesmo o capitalismo, como a gente trata ele no papel, também é uma forma idealizada que efetivamente a gente não encontra. Aí tem esse autor que é o Geoffrey Schneider. Vou mostrar aqui o livro. São 2 livros, né? Esse aqui é o. Não sei se já mostrei, eu costumo usar ele como base para aula. Dá para ver aí? Esse aqui é a capa. Deixa eu mostrar a capa. Eu mandei encadernar. Dá para ver? São 2 livros, um microeconomia e outro macroeconomia. São macroeconomia e princípios e problemas. Uma abordagem pluralista. Pluralista porque ele aborda todos os tipos, né? Ele sempre pega a abordagem tradicional e depois ele traz algumas abordagens mais de academia, mais de fronteira do conhecimento, né? Porque os manuais que a gente usa na escola, na graduação, até no mestrado, eles não são a fronteira do conhecimento, né? Eles são as abordagens, as teorias consolidadas, né? Que são tratadas como suficiente, né, para se passar o que deve ser passado. Mas, via de regra, elas estão sempre defasadas, né, porque o conhecimento, a ciência, ela está sempre em movimento. Então, é do Schneider, né, essa perspectiva de 3 sistemas, um diferente do outro,
no qual um deles se caracteriza no qual há uma predominância do mercado, no outro há uma predominância do Estado, e em um outro um misto entre os dois, né? Só que todos eles aqui, quando a gente vai analisar na prática, são sistemas capitalistas. Quando a gente para confrontar, por exemplo, o sistema econômico norte-americano, a gente coloca ele do lado do sistema econômico brasileiro, a gente consegue dizer que são sistemas iguais? A gente consegue dizer que os dois são capitalistas, mas são sistemas capitalistas iguais? Nem um pouco. São sistemas completamente diferentes. Ou, por exemplo, é mais ilustrativo a gente pegar os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, os países da Europa. A história dos países europeus é uma história completamente distinta da história dos Estados Unidos. Apesar de ambos terem passado pelas duas grandes guerras, a Europa foi muito mais afetada, porque a guerra foi no quintal de casa deles. Então, como consequência dessa guerra, a trajetória econômica, a trajetória política dos países é a mesma? Não é a mesma. Cada um sofreu de um jeito, cada um teve uma perspectiva e um resultado diferente. Então, e é muito explicado, por exemplo, por que a Europa tem um estado de bem-estar social bastante robusto em função do sofrimento que a guerra trouxe para a população. Vocês têm noção do que é um estado de bem-estar social? Vocês não têm obrigação de saber, né? Sim, o estado de bem-estar social é quando o Estado ele promove uma série de políticas em favor do trabalhador. Isso seja no sentido da educação, seja no sentido da saúde, até a questão de INSS também nesse sentido. É isso aí mesmo, Everton. O estado de bem-estar social é um colchão, né, para o cidadão, né? Seja ele trabalhador ou seja ele empresário, né? Só que, via de regra, quem mais se beneficia acaba sendo o trabalhador, porque o empresário no sentido detentor de empresa, né? Não no sentido de que promove empreendimento. Então, o empresário, ele é menos dependente desse tipo de política. Como o Everton falou, então acaba sendo, de fato, um colchão, uma promoção de segurança para o trabalhador. Porque a economia, ela é volátil, ela varia, ela é variável. E a saúde das pessoas é variável, ela pode variar na mesma intensidade que varia o PIB, né? Porque quando o PIB cai, por que as pessoas têm que pagar por isso, né? O trabalhador contribui incessantemente, ele contribui todos os meses. E essa contribuição, quando planejada, ela é revertida em uma espécie de seguro, né? Seguro de um bem-estar mínimo. O Estado é um contrato social, no qual o Estado fala, ó, eu vou ficar com 50% da sua renda, trabalhador, mas, em compensação, eu vou te dar um sistema de saúde, um sistema educacional, no qual você já não vai precisar despender essa outra metade da sua renda. Então, os países europeus têm uma média ali de 40% da renda vinculada ao setor público, né? E os Estados Unidos ali cai para a casa dos 20%. Então, toda essa diferença, dos 20 para os 40%, não é exatamente esse o número, mas é em torno disso. Toda essa diferença, ela é revertida em alguma coisa no sistema? Ou simplesmente é só um confisco? Não, né? A receita do Estado, ela é direcionada para efetivada através de investimento, efetivada através de transferências ou de gastos. Então, o sistema econômico, ele é composto por atores sociais, e esses atores sociais têm um papel. E no caso dos Estados Unidos, existe uma predominância do mercado. A predominância do mercado pressupõe que as empresas, os indivíduos, enquanto empreendedores, são mais importantes. Eles têm uma proteção maior, eles têm uma prioridade, né? Isso é bom ou isso é ruim? Isso tem os lados positivos e os lados negativos. Por exemplo, se a gente vai analisar a economia norte-americana é uma economia que cresce sempre, ela sempre cresce. Né? O Estado tem um papel importante, né, de controle, de organização institucional e tal, só que o grande ator econômico numa economia onde a predominância do mercado
são as empresas, né? São os CNPJs. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, vocês que são do direito vão poder até argumentar com certeza melhor. No caso da Lava Jato, o que aconteceu com a empresa Odebrecht? Ela foi desmontada, né? Foi uma empresa que praticamente virou pó. A Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, eram várias construtoras, várias empresas que, em função de um esquema muito bem montado de corrupção, evidenciado depois, são empresas que vieram abaixo. Mas quem foi que fez o esquema de corrupção? Quem foi que organizou e colocou em prática? Foi as empresas? Foram as empresas? Ou foi as pessoas que trabalham nas empresas? Porque empresas são formadas por pessoas, né? E se você penaliza a empresa, qual a consequência? E se você penaliza o indivíduo? Você tem essa opção, né? Existe um sistema legal que ele pode ter uma característica de penalizar mais ou menos o indivíduo, ou mais ou menos o CNPJ, né? A empresa, nesse caso, né? Então, os Estados Unidos, ele tem um sistema legal no qual a responsabilidade limitada das empresas é, de fato, limitada. As pessoas, enquanto organização que representa as pessoas, ela é mais protegida nos Estados Unidos do que é no Brasil. O que aconteceu na Lava Jato, das empresas serem desmontadas por um processo legal que teve vários pontos muito interessantes, jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais. Como foi feito aqui? Onde está o Marcelo Odebrecht hoje? Alguém bate no Google e vê aí. Ele está bem, ele está tudo certo com ele. Mas e a empresa? Quantas pessoas perderam o emprego? Quanto da produção nacional deixou de acontecer porque esse mar de empresas foram penalizadas por ações individuais? Porque a empresa, apesar de ser alguém ser dono dela, ela é uma organização que assume forma própria, né? Ela é uma instituição, ela se torna uma organização que muitas pessoas dependem dela e ela depende de muitas pessoas. Então, quando você penaliza o CNPJ em detrimento do CPF, você está penalizando toda essa organização. Eu não estou defendendo aqui necessariamente um nem outro, até porque não me cabe e não é a minha especialidade. Mas eu trouxe mais pela reflexão. Em um sistema econômico onde a predominância de mercado, esse sistema legal que incide mais sobre a empresa, ele é irreal, ele nunca aconteceria. Enquanto que num sistema misto, isso é muito mais provável, como é o caso do Brasil, né? No Brasil a gente tem um sistema misto, onde existe, de fato, forças de mercado, mas que o setor público também é muito forte, ele é muito não impactante a palavra, né, mas representativo, ele tem muito mais presença do que teria no caso dos Estados Unidos. Então, assim, os sistemas eles têm pontos positivos e pontos negativos. No caso do sistema com predominância de mercado, você tem uma taxa de crescimento mais alta, você tem um ambiente para empreender muito mais propício, é muito mais fácil você abrir uma empresa, tem aquele índice, né, ranking de abrir empresas, né, to do business, eu anotei aqui primeiro. Deixa eu achar. É o custo de fazer negócio, Doing Business Index. Qual é a posição do Brasil? 124. Quer dizer, tem 123 países no mundo que é mais fácil abrir empresa do que no Brasil. A gente está ao lado do Paraguai e do Zimbábue, né? Quer dizer, hoje em dia já melhorou um pouco. Acho que esses dados eu coletei em 2016, por aí, 17. Então eu sei que nos últimos anos isso vem melhorando.
Mas para melhorar de 124, vai demorar um pouco, e para melhorar de muito ruim para menos ruim é até mais fácil, né? Mas quando você já está bem e melhorar um pouquinho, fica cada vez mais difícil. De qualquer forma, a ideia é que não existe um sistema legal, uma organização institucional que, que propicia, que facilita a ação empreendedora ou empresarial. Justamente porque o sistema econômico brasileiro ele não é de predominância de mercado. Ele tem um papel do Estado muito forte na organização. Professor, você não acha que essa diferenciação entre os Estados Unidos e o Brasil, nesse sentido que você está falando, não impacta justamente nessa questão do bem-estar social, por conta Então, dessa visão diferente? com certeza tem relação, o Everton. Mas é difícil a gente colocar uma coisa como determinante, né? Provavelmente são variáveis que influenciam. Como nos Estados, na Europa, por exemplo, eles têm um estado de bem-estar social muito, muito maior, muito melhor do que o do Brasil, e também há um ambiente propício para fazer negócios. Então, assim, são muitas variáveis que às vezes nem cabe a gente ficar batendo cabeça sobre entender a determinação delas, mas talvez um conselho é a gente entender mais, entender como funciona, observar que existem diferentes modelos, mais do que querer entender de fato o detalhe e a dinâmica. Porque, assim, via de regra, quando a gente fala em sistema econômico, a gente pensa naqueles sistemas quadrados, né? Capitalismo, socialismo, coisas ideais que não, basicamente não existem, né? Principalmente socialismo, comunismo. Então, o que vale mesmo dessa perspectiva, Everton, é a gente observar que o mundo é muito mais complexo do que a gente entende em um primeiro momento, né? Sistemas econômicos variam de lugar para lugar e de tempo para tempo. E variam por características como o estado de bem-estar social, como você colocou. Mas é muito difícil a gente entender isso como X causa Y. Mas provavelmente X impacta em Y, mas em que medida? Essa medida eu não vou conseguir te dizer, mas que impacta é evidente. Eu tenho indícios, né? Eu tenho indícios de que isso ocorre. Beleza. Uma coisa interessante para a gente entender isso, Everton, é analisar o tempo que o Estado demora para liberar patentes. Nos Estados Unidos, acho que era o final do século XIX, início do século XX, para você registrar uma patente lá era baratíssimo, era fácil. Você pagava pouco e tinha um resultado rápido. Então era estimulante para o cidadão se tornar empreendedor e registrar a patente. Isso é um sistema legal, né, uma organização institucional que incentiva um determinado comportamento. Nesse caso, o empreendedorismo, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui, vocês estão olhando, o John Deere, um desses dois aqui é o John Deere. Eu acho que é esse primeiro aqui, o de arar a terra, né? Foi uma patente que o cara fez lá de 1800 e tanto, e até hoje, né? A marca, né, existe. Tem um exemplo aqui que a patente custava 10% nos Estados Unidos do que custava na Inglaterra. Então, era mais interessante para o empreendedor registrar a patente lá ou cá, né? No Brasil, por exemplo, existe uma média de 5 anos para você conseguir a sua patente, o registro de patente. Para que eu vou registrar uma patente? Qual incentivo eu tenho para registrar uma patente? Como eu faço isso, né? Eu nem sei, sabe? É difícil. Primeiro, é difícil. Segundo, você tem que pagar várias taxas. E terceiro, demora uma eternidade. Quando eu ganho o registro da minha patente, essa já nem é mais uma inovação, né? Esses exemplos antigos assim são muito interessantes. Os Estados Unidos é um exemplo muito bom para a gente entender o processo assim, de transformação institucional de um Estado que incentiva a ação individual. Acho que mais do que isso, né, professor, é uma economia que incentiva o consumo, né? Então, isso gira toda a cadeia, né?
diferentemente do nosso país. E, assim, como Weber, né? É interessante trazer Weber, aquele livro A Ética Protestante, que ele foi um contraponto lá à predominância do domínio católico sobre a sociedade, né? Que até então, a perspectiva moral, o lucro era pecado, né? Era errado você lucrar. Você só podia lucrar se fosse uma taxa mínima natural, o lucro natural, que eles chamavam. Mas aí veio a ética, a revolução protestante lá, com Calvino, Lutero e o Henrique não sei o que lá da Inglaterra, anglicana, falaram assim, bicho, pararam para pensar e falaram, eu quero lucrar, isso pode ser bom para todo mundo. E perceberam quão moral era esse empecilho, assim como o consumo, né, Daniel? Você se observar enquanto consumista e se sentir mal por isso, tem muito mais de conteúdo moral do que propriamente de consciência ambiental, né? É cultural, né? Isso cultural, perfeito. Por conta da religião, né? A nossa predominância católica. Exato, lá é protestante, então é cultural. Você vê um vizinho teu prosperar lá, é algo natural, normal. Bom, e você se orgulha, Aqui, pô, o que o cara tá fazendo? Deve estar roubando. Não vejo ele trabalhar, é mais ou menos por aí. Exato. E isso aí passa diretamente pela moral, né? Como eu enxergo, o que eu enxergo como correto, como o ambiente institucional. E a gente, como tem uma predominância muito grande católica, né? Claro, hoje em dia tem essa onda protestante no Brasil também, mas pelo menos não me parece que tenha um efeito prático aí no ambiente institucional, principalmente quando relacionado a negócios e comportamento de consumo, né, Daniel? Essa ideia do comportamento de consumo eu acho bem ilustrativa, porque por mais que a gente se sente mal quando consome mais do que precisa, e a gente pode até argumentar que é não, vai desperdiçar para quê, não sei o quê, mas, cara, isso é puramente moral, muito menos do que consciência ambiental, com certeza. A gente pode até usar o argumento, né, mas, via de regra, isso é uma coisa que está na nossa criação católica. Assim como estava lá na Europa em 1900, 800. É um exemplo fácil de entender isso. O brasileiro, ele troca de smartphone. O que ele faz com o antigo? Ou ele vende, geralmente passa para os pais, para algum parente mais velho, né? E o americano simplesmente ele descarta. Né? Então, assim, o consumo é bem isso. A nossa moral, ela induz que consumir algo que eu já tenho, mesmo que seja melhor, é ruim, né? Que eu tenho que me justificar por isso. Na verdade, tenho que me justificar, de alguma forma. E o americano não, ele consome porque ele precisa de algo melhor, ele enxerga isso como bom e que isso é bom para a economia, para todo mundo. Quando ele consome algo, é algo bom. Pois é, exatamente. O americano talvez não saiba que ele consome, que seja bom, mas ele tem é cultural. É cultural. E é justificável você consumir em excesso, como você estava dizendo. Não é necessariamente algo ruim. Você consumir em excesso é bom para a economia, é bom para o seu país, é bom para o ambiente que você está. Tem retornos positivos. Não é claro que agora a gente para pensar e vê que se não houver reciclagem, reutilização e tal, a gente vai todo mundo morrer e a Terra vai explodir. Mas isso a gente não sabia até pouco tempo atrás e nossa cultura foi construída com base nisso. Então, eu acho que é um negócio muito legal de se pensar, né? E serviços também, né? O brasileiro, ele tem o costume de fazer tudo, mesmo que mal feito, principalmente serviço doméstico. Nem me fala. E questão de economia mesmo, né? Porque se torna caro, né, o serviço no Brasil. Então, e para o americano não, é normal. Você estourou uma torneira, você contrata alguém para trocar, né? Então, os serviços e os produtos são consumíveis de uma forma diferente, cultural mesmo. Sim. Isso me lembrou, semana passada eu estava dando aula para a DM, acho que era, e eles comentaram que o professor de marketing deles falou sobre o fato da gente tá aumentando gradativamente a participação dos serviços na nossa economia, né? Isso é verdade.
E daí o professor falou assim, não, mas isso é muito bom, porque, teoricamente, né, quando você presta serviço, você, de alguma forma, você tá especializado, né, nisso. E o professor argumentou que isso era bom. Claro, não falei desse jeito, né, mas é bom se sua especialidade é relevante, né, se sua especialidade tem valor agregado. Mas quando sua especialidade é limpar a latrina, quão bom isso pode ser para o país, né? A gente é um país especializado em limpar banheiro, especializado em arrumar torneira. Quão bom é uma economia de serviços quando ela é especializada na coisa que tem o menor valor agregado do mercado? Porque existe, de fato, um processo natural de desenvolvimento que a gente produz produto primário, depois produz produto com maior valor agregado, e chega um momento de que a gente simplesmente presta serviço. É um processo do desenvolvimento. Países como a Noruega, a Finlândia, eles são países que possuem uma economia de serviço. Só que são serviços de inteligência, né? Não são serviços de base. Tanto é que é um processo nesses países, de que nesses países europeus, principalmente, de fazer todo o serviço de casa, não contratar gente de fora, porque é muito caro, né? Porque eles não têm mão de obra para isso. Eles mesmos que fazem esse tipo de serviço, porque é muito caro e a mão de obra lá é escassa. Então, todo mundo que trabalha com serviços ou produtos de valor agregado. E o professor argumentou que era bom que a economia brasileira continuasse nesse processo de aumento da participação do serviço na economia. O que é um engano, né? É um engano, porque a gente está se comparando a países como Finlândia. Quando a gente diz mesmo que a gente está no processo, e de fato a gente está no processo de aumento da participação do serviço, assim como a Finlândia e a Noruega. Então a gente é igual a Finlândia e a Noruega, né? É uma comparação... Queria que fosse, né? Meio difícil de fazer, mas esdrúxula, assim... né? Quase esdrúxula. Mas eu digo que os serviços, eles, vamos dizer, são mais viáveis nesses países que têm a cultura do americano e menos no Brasil por conta de custo mesmo. E para o americano é mais barato para ele pagar e se livrar daquele problema. Até porque a flexibilização da mão de obra lá, da organização de trabalho, ela é muito alta. O que é muito positivo para a predominância do mercado na economia. Quando você tem um fluxo fácil de mão de obra, você tem um fluxo de capital humano, né, que a gente chama, é muito mais rentável para as empresas produzir, é muito mais rentável para tudo. A grande ideia é você ter fluxo de capital humano e físico. Você conseguir exportar e importar com facilidade, você conseguir vender e comprar com facilidade, você conseguir contratar e demitir com facilidade. Quando você é engessado, qual a tua capacidade de expandir e enxugar? E nenhum sistema é perfeito, né? Uma celeuma que trouxe até pela questão da reforma trabalhista, muito se dizia que tirar direitos abriria vagas de emprego, e o contrário também é verdade, mas enfim, nenhum sistema é perfeito, né? Perfeito. Só que, vamos dizer assim, um sistema muito engessado e que torna oneroso o processo de contratar, ele faz esse tipo de situação, né? O cidadão, em vez de pagar para alguém, ele prefere fazer, porque vai trazer mais problema do que solução, né? E isso dá uma travada. Baita travada, né? E, claro, como você falou, nenhum sistema é perfeito. Então, assim, o sistema com predominância de mercado, ele tem como consequência maior desigualdade, por exemplo. Né? É uma consequência. Aí, todo sistema ele tem uma consequência negativa. Cabe observar qual é pior, qual é melhor. Ou, se, no caso disso, ser pensado. Né? Às vezes ele nem é pensado, só é feito. Então, assim, a desigualdade, ela nem é tanto, na forma como eu vejo, um problema per si. Porque tudo bem você ter desigualdade, sendo que um rico com um trilionário, a desigualdade é grande. Desigualdade per si não quer dizer nada. Quer dizer que existe muita gente muito rica e gente pode estar em qualquer desse escalão. Existe um gap, existe uma... como chama? Amplitude. É uma amplitude que ela pode variar do meio para cima, do meio para baixo. Só a desigualdade não quer dizer nada. Per si, né? Claro, você tem que entender outros fatores juntos, como a nível
taxa de pobreza ou nível de renda e tal. Mas a desigualdade per si não quer dizer nada. Porque pode só querer dizer que a população média é muito rica. Metade da população é muito rica e a outra metade é média. Você pode ter uma mesma desigualdade que uma população muito pobre e outra população média. A desigualdade é a mesma. Né? A desigualdade quer dizer amplitude. Então, o que mais importa são os efeitos, né? Exato. Principalmente para a base, né? Perfeito, exatamente isso. Então, assim, um efeito colateral dos mercados com predominância de mercado, dos sistemas com predominância de mercado, é a desigualdade. Mas também é a pobreza. Eu não saberia te explicar com precisão por quê. Mas, sim, é um dos efeitos colaterais. Nem tudo são rosas, né? Não dá para ter tudo. Então, eu trouxe uns dados aqui bons. Uma região lá dos Estados Unidos que fica na Carolina do Norte, que é o Triângulo da Pesquisa, the Research Triangle Park, que é um dos primeiros parques tecnológicos lá dos Estados Unidos. É mais velho, bem mais velho do que o Vale do Silício, por exemplo. Essa daí é a média de escolaridade do pessoal lá com ensino superior. Ele é esse primeiro aqui, tá? O verdinho claro. É a média, quase 50% da população tem ensino superior lá. É muita gente com ensino superior. É uma média muito alta. Claro, no caso aqui, o Washington DC é porque é a capital, né? Então é um parâmetro viesado. Esse Research Triangle Park, ele é uma região, ele é Triangle Park porque existem 3 universidades, né? A Universidade de Duke e 2 universidades, uma pública e outra não sei o quê. Que é uma concentração de cérebros, de capital, de alto valor agregado enorme, assim. Tá lá a IBM, a Lenovo, são várias empresas, assim, sensacionais, cara. Eu, inclusive, estudei essa região aí um pouco, como exemplo, né, para ser copiado, porque no Brasil, recentemente, teve um boom, né, dessa ideia de inovação, parque tecnológico, aceleradoras. É a tua filha, Michele? É a caçula. Como chama? É a Júlia. Júlia. Cadê a Júlia? Tá aqui, ó. Dá um oi aí, Júlia. Oi, Júlia. Tá bem novinha. Bebê. Três anos. 3 anos. Nossa, mas é bem novinho. Isso aqui é uma teoria nova entre aspas, né, final dos anos 2000, que a gente não estudou as curvas de custo, né, a gente deu uma olhada na oferta e demanda de forma superficial, mas, via de regra, na economia neoclássica, o aumento da produtividade se dá com a redução de custos, né, e nesse caso aqui, que é o Lazonick, que é um cara, não esqueci de onde que ele traz a inovação para dentro do mesmo modelo neoclássico que a gente estuda nas apostilas, para compreender como a inovação pode ser uma ferramenta, né, de desenvolvimento. Porque quando você investe em inovação ou em conhecimento, qualquer coisa que não te traga benefício de curto prazo, seus custos sobem, né? Você tem um aumento de custos, porque o investimento, a não ser que tenha resultado, é só custo, né? Então, com o aumento de custos, você perde a sua competitividade. Você perdendo a sua competitividade, a não ser que você tenha alguém para uma costa quente, você sai do mercado, você não aguenta se sustentar. Então, a curva de custo médio da firma, ela se desloca para cima. Ela vai dessa primeira curva aqui, vocês estão vendo ali? Conseguem? Em curva de U ali, ela se desloca para cima. Mas ela jamais poderia fazer isso se não houvesse, de alguma forma, alguém para esquentar as costas. Então, ele pressupõe ali uma variável extra, né, no modelo neoclássico, que é o financiamento, o fomento das iniciativas de inovação. Então, esse custo, isso que inicialmente é um custo, se torna uma vantagem competitiva no longo prazo, no médio e longo prazo. O que antes era um ruim, se torna uma vantagem. Ele perdia vantagem competitiva quando investia em inovação, o que agora é o grande diferencial. E daí a curva de custo dele, no segundo momento, cai. Cai mais do que, para um valor menor do que ele tinha antes.
na fase 2 ali. Então, a gente tem uma curva média, uma curva marginal. A curva marginal quer dizer quanto o próxima unidade custa, né? Conforme você aumenta a produção, teu custo tende a cair, porque você vai ganhando escala. Mas existe um ponto mínimo que você começa a perder escala, porque você começa a... a molecada falava crowdear, que é encher, né? Você começa a perder eficiência, porque o aumento da produção, da próxima produção, não corresponde à tua estrutura produtiva. Então, com a inovação é uma forma de driblar essa limitação estrutural. E você cai sua curva de custo marginal e médio. Confuso, mas é só para dar uma noção assim do que como, né, o investimento em inovação pode de alguma forma gerar desenvolvimento ou redução das taxas de pobreza e tal. Tudo isso tem a ver com o ambiente institucional, sabe? É um ambiente no qual para você registrar uma patente, você perde 5 anos, né? Ele não é um ambiente que vai te incentivar a inovar, né? Ele não é um ambiente propício, um ambiente institucional que te incentiva a, de alguma forma, ter um comportamento inovador. Né? Pelo contrário, na verdade, está te dizendo assim, ó, nem vem aqui, nem tenta registrar essa patente. Não vai valer a pena para você. Ele está te desincentivando, ele está te impedindo de alguma forma. Então, ele mantém essa estrutura produtiva numa espécie de prisão, né? Chama de lock-in, né? Um termo, um conceito, que é o aprisionamento institucional. Você fica aprisionado à sua estrutura produtiva, à sua estrutura de comportamento, de como você pensa a sua organização. Você fica aprisionado porque não vale a pena você mudar. Só que uma hora essa conta vai chegar, né? No caso, por exemplo, a Ford, que foi obrigada a ir embora porque os custos já estavam há tempo sendo maiores que as receitas. Só para trazer um exemplo, né? Como esse aprisionamento, muitas vezes, que acomoda, né? Porque você tem ali tudo bom para você, mas uma hora a conta chega. Essa questão do registro da patente, aquele programa, não sei se passa ainda, mas aquele Shark Tank, vira e mexe, aquilo era trazido à tona, porque surgiam ideias inovadoras bacanas, escaláveis e tudo mais, mas que o sujeito não tinha ainda o registro da patente. Não, então, nem ia ter, né? Então, assim, afasta totalmente o investidor, porque não tem viabilidade, né? Qual a garantia de que aquilo vai poder ser produzido e outra, que não vai poder ser copiado, né? Sim. Em tão pouco tempo. E, assim, registrar patente nem sempre é um bom negócio, dependendo do que você está fazendo, né? Porque quando você registra patente, você abre o teu produto, né? Você diz, ó, meu produto foi feito assim, assim, assado. Dependendo do que você está fazendo, não é interessante registro de patente. Mas dependendo do que é muito interessante. Como no caso da caixinha de leite, tipo isso aqui. Tetra Pak. Que veio aqui antes e registrou a patente no Brasil antes que outra empresa. Aí a outra empresa uma empresa enorme. Eu recebi eles lá na Secretaria da Fazenda e eles me contaram essa história. Eles não vieram para o Brasil por 20 anos, porque no Brasil eles não podiam produzir, porque a Tetra Pak tinha a patente aqui. E o que é? Fazer essa caixinha não é o difícil, não é essa a questão. Então, para esse produto, é interessante um registro de patente. Como no caso do John Deere ali, que a gente trouxe de exemplo, o cara inventou lá um arado diferente, registrou, começa a comercializar. Se você tem o capital para comercializar. Porque se você não tem, só registrar a patente, perdeu. Porque alguém vai dar jeito de comercializar sem você. Então, o registro de patente também não é a solução do mundo. Mas é uma variável interessante para... chama uma proxy, que a gente chama, né? Um parâmetro, de repente. Um parâmetro para entender o todo, né? Não é perfeito também, né? Mas é, de alguma forma, um jeito. Professor. Sim, senhora. Assim, eu não entendo muito dessa área, assim, econômica, mas até para eu entender. De um tempo para cá, a gente vê uma propaganda trazendo essa visão de que o Brasil está incentivando o empreendedorismo.
há uma propaganda em torno disso, de certa forma, nos trazendo essa ideia. Essa questão dos 5 anos da patente não mudou, né? Isso é algo que vem ao longo dos anos, esse tempo médio, e ainda permanece assim. O senhor falou que tem produtos que nem sempre é vantajoso a patente em si. Então, assim, existem outros fatores que influenciam nessa questão do incentivo ao empreendedorismo, além da questão da patente, que poderia, de repente, ter justificado, de certa forma, essa ideia de que o Brasil despertou, de certa forma, para o incentivo ao empreendedorismo, ou eu estou equivocada nesse ponto? Não sei, o que seria? Não, capaz. É por aí mesmo, Michele. Desde o governo Bolsonaro aí, na verdade, antes, até com o Michel Temer, começou a propagar mesmo essa ideia de incentivo à abertura de empresa e tal. E, de fato, melhorou. Está mais fácil abrir empresa, está mais rápido, só que ainda é muito, muito ruim. Né? Mas, assim, eu assisti uma palestra Uma palestra, né? Foi uma apresentação de um cara lá do Ministério da Economia. Ele é o segundo escalão ali, depois do Guedes. Tem várias secretarias ali especiais, né? Esse cara era um deles, agora esqueci o nome dele. Que ele... Nossa, do jeito que ele falava, parecia que a gente era novo Estados Unidos, assim. Que a gente estava abrindo empresa, que empreendedorismo ia rolar, que inovação tinha dinheiro para todo mundo. Mas, na prática, o que aconteceu? A economia parou, ninguém empreende quando não tem dinheiro. Ninguém empreende quando está com a expectativa baixa do mercado. Então, na prática, acontece que não teve muito efeito, mas, de fato, essa sua análise que, eu acho que eu estou vendo que parece que tem bastante incentivo, mas tem mesmo, assim, tem tido bastante, mas também porque há um consenso já universal, né? Antes era menos no Brasil, de que é através da geração de renda, de produto, que as pessoas têm emprego e renda, né? Através de geração de produto que você tem renda. Mas, e como é que você gera o produto? Você produzindo. E quem produz? A empresa. Né? E como é que faz para ter empresa? Você abre uma empresa, você empreende. Né? É um processo tão lógico, né, que parece que a gente demorou para entender. Mas, e entender a inovação como um fator crucial para diferencial competitivo, né? Porque para abrir uma empresa você tem que ter alguma coisa de diferente. Porque se não tivesse, todo mundo ia abrir e todo mundo ia ser feliz. Então, para você abrir uma empresa, tem que ter algo diferente. E o que é esse algo diferente? Ou é algo que você tenha mais, se você é grande demais e só você consegue catar manga. Então, esse é seu diferencial. Mas, via de regra, não é o tamanho, né? Via de regra é o conhecimento, ou um minério diferente, ou... Então, a inovação, tanto a radical, né, quando você inventa algo de fato novo, quanto a incremental, quando você simplesmente traz algo novo de outro lugar, é o que gera produto. Então, as pessoas notaram isso, o que é óbvio, mas notaram e, de fato, começaram a propagar a ideia de que o empreendedorismo pode salvar o mundo. Né? Igual a inovação, a salvação da humanidade. Mas, na prática, não foi identificado nenhuma grande mudança, Michele, porque, assim, aquele índice de fazer negócios lá melhorou, mas eu não vi de novo, mas acho que deve ter subido ali, mano, máximo 10 posições. Enquanto isso, a economia brasileira caiu 10 posições na maior economia do mundo. A gente era sexta, sétima, agora a gente está em 15º, algo assim. Então, é difícil a gente pensar qualquer tipo de avanço, né, num momento tão crítico, principalmente para a gente, né? Não só sanitário, né, mas para a gente institucional e econômico, né? Uma situação terrível, né? A gente tem um ambiente institucional terrível, a gente tem uma situação econômica que beira o colapso, né? Porque todo mundo finge que está tudo bem, né? Até quando esse fingimento vai aguentar? Né? Com transferência de governo sustentando grande parte da população. Inflação galopante, por quê? Porque transferência não tem produto. Quando você joga dinheiro na economia e ele não está vinculado nem à produção e nem a receita que você está gerando para as pessoas gastarem, não está vinculada a uma produção, né? Então você não tem um acompanhamento da produção e da renda. Isso gera inflação.
Então, as pessoas só consomem por causa da transferência, e essa transferência tem um impacto negativo na economia. Foi claro? Então que ambiente econômico é esse? É um ambiente para entrar em colapso, é um ambiente horrível. Então, as pessoas notam isso, a gente consegue evidenciar isso quando o dólar, por exemplo, fica descontrolado, assim. O que quer dizer o preço do dólar muito alto? Quer dizer que os dólares estão indo embora. E eles vão embora por quê? Vão embora porque aqui parece ser arriscado. Né? O dólar já tá 5,50, 5,40. Não tenham medo se ele chegar a 7. Não tenham medo. Quem quiser comprar computador, compra já, porque o dólar não vai parar. Porque não vai diminuir o risco. Você acha que com esse ambiente institucional, a gente tem como diminuir os riscos de investir no Brasil? O risco só aumenta. Não tem estrutura institucional aqui para isso. Né? Se eu fosse investidor e eu pudesse escolher uma parte do mundo para investir, eu ia escolher o Brasil, e um presidente vai na ONU e fica falando um monte de água. Não estou falando de política aqui, eu estou falando de economia pura mesmo. Não é confiável. Simplesmente não é confiável. Eu, enquanto investidor, vou investir em outro lugar. O único presidente do mundo que não toma vacina. Você imagina um naipe? Você fala, eu vou para qualquer lugar do mundo, menos para lá. E se tomar vacina é certo ou errado, não estou nem aí. Estou dizendo que não é interessante para o investidor vir para um lugar que o cara é um ponto fora da curva. Só ele no mundo faz uma coisa que pudesse ser só ele no mundo usa calça. Todo mundo anda sem calça. Só ele usa calça. Eu não vou para um lugar no mundo onde só uma pessoa se comporta de um jeito. E o cara tem o poder máximo do país. Não é interessante. Então, todas essas políticas pontuais, como de empreendedorismo, disso aqui, isso vai para água abaixo. Quando você tem todo um ambiente institucional dizendo que nada vai dar certo. Triste, né? Mas assim, pensando pontualmente, né, sobre a parte institucional, ela tem várias ramificações, né? Tem o capital de risco, né, que é o venture capital, que é aquele capital que assume risco, né? Quanto maior o risco, maior o ganho, de fato. O venture capital é o capital que vive do risco, né? Ele perde 10, mas quando ganha 1, ele ganha por 100. O capital semente, que é aquele investimento só em empresas nascentes, né? Empresas pequenas com grande potencial. Investidor anjo, vocês sabem o que é? Investidor anjo é aquele empresário que ele por si, né, enquanto indivíduo, enquanto organização, né, eugência, né, a agência não é eugência, uma pessoa, ela assume o risco de investir em outras pequenas organizações. O crowdfunding, que é o investimento coletivo, né, no estilo vaquinha mesmo. Ambiente empreendedor. Qual é o ambiente empreendedor ideal? É um ambiente onde as empresas têm um espaço para se desenvolver, né? E isso é legal, que pelo menos aqui no Paraná tá se proliferando bastante dessas incubadoras, assim. Em Toledo ali tem o Bioparque, não sei se vocês conhecem. Bioparque ele é vinculado à Prate Dona Dulce. Prate Dona Dulce é uma farmacêutica muito foda, muito, muito grande. Bate de frente com a Neoquímica, essas empresas aí. E eles desenvolveram lá o Bioparque, construíram um prédio enorme. Ah, você mora em Toledo, Jaqueline? Que massa. E aí o Bioparque, você conhece? É gigante, né? Eles fizeram... Isso, professor. Tem várias faculdades lá, é enorme. Tem, além da UFPR, tem outras? Tem uma particular. Uniamérica. Eu concorri a um processo seletivo aí para colocar minha empresa dentro do Bioparque. Tá bem grande. A expectativa é se tornar outra cidade de Toledo. Sério? Aham. Que massa. Não, o Bioparque é sensacional. E daí lá ele tem todo um ambiente institucional para receber as empresas, né? E quando a empresa dá certo, ele ganha junto. Então é um investimento de risco? Até que é. Mas o investimento também não é alto, né? Ele incuba a empresa, ele tem espaço, né? Um espaço institucional ali que possibilita a pessoa se desenvolver. E esse Bioparque aí deu um prédio enorme para a UFPR, deu. Cara, eu conheci o Luiz Donaduzzi quando eu estava lá na fazenda. É um cara sensacional, assim, um cara visionário mesmo. Ele e a mulher dele fizeram doutorado na França, não sei se é na área de farmácia ou na área de química. Aí eles chegaram no Brasil e abriram essa prática Donaduzzi e deu mais certo do que eles imaginaram, né?
eles cresceram junto com aquele programa do Serra, lá do Fernando Henrique Cardoso, genéricos, né? Foi quando essa farmacêutica explodiu, né, Jaqueline? Não sei se você já tinha nascido. Acho que não ainda, mas é enorme a fábrica aqui. Né? Eu queria conhecer, ainda não fui. Os processos Muito seletivos que eu fiz foram à distância. Gera muito emprego em Toledo. É, Nossa, emprego cara. qualificado, né? E esse serviço, sim, é bom ter. Verdade. Eles até têm uma parceria de oferecer curso para quem quer nessa Universidade do Bioparque. Eu vi. É muito legal. E são cursos todos voltados à tecnologia, né? A tecnologia, empreendedorismo, ADS, farmácia, administração, programação, tem. programação, Muito massa mesmo. É para qualificar a mão de obra deles mesmo. Sim, total. E o investimento deles acaba ficando barato no longo prazo, porque eles investem na pessoa e já tem o capital ali formado para eles, né? Verdade, bem Porque isso. o custo de ficar contratando gente de fora não é só o salário, né? É ele entrar, sair, você tem que ensinar de novo, ele entender a dinâmica da empresa. Aí o cara, às vezes, para vir de outra cidade, você tem que oferecer um salário maior. Então, são várias coisas ali. E o cara, quando desenvolve dentro da empresa, né? Se a pessoa já está lá, ela já sabe como funciona, é bem mais fácil. Funciona, ele veste a camisa, né? Então, acontece um desenvolvimento regional ali, socioeconômico. Verdade. Muito massa, Jaqueline. E você mora em Toledo? Eu moro em Toledo. Mas é porque tá à distância, senão você estaria... senão eu voltava para Navaí, mas por enquanto tô aqui. Vocês são primeiro ano? Não, somos segundo já. Então você não estudou no Nespar Física ainda? Não, só um dia, só. Um dia? Nossa. Mas acho que vai voltar, né? Não tô acompanhando direito isso. Esse ano não volta mais, acho que provavelmente ano que vem. Já publicaram já. Publicaram que não volta. Que não volta. Pra mim é até melhor você sair de casa. Eu também acho, para pegar o bonde andando, eu acredito que é melhor terminar o ano e começar ano que vem. Cara, e pra falar a verdade, Daniel, se a pessoa quer aprender, cara, a distância e físico dá na mesma coisa. Eu acredito assim, você perde muita coisa, né, sem ser um ensino presencial. Mas o aprendizado, ele é muito, vem da pessoa, né, é de dentro para fora. O professor pode estar dando a melhor aula aqui, se eu estiver fechado com o aprendizado, eu não vou aprender. De fato, a vida acadêmica é uma parte muito importante da universidade, né? Você estar lá, você sofrer lá, chorar no banheiro, sei lá. Mas centro acadêmico, né, essas coisas assim, são muito importantes mesmo. Né? Vocês não têm a Rio, né? Restaurante universitário. O convívio, né? Convívio, exato. Você perde totalmente. Isso de fato é uma pena. Eu mesmo eu entrei na Unespar 2 vezes. Tá bom. Só alguns dados aqui também, não acaba não fazendo tanta diferença, mas o quanto de capital de risco em proporção do PIB dos países. O que quer dizer o capital de risco? Capital de risco é o capital que assume risco, né? Então, se ele ganha, se ele acerta, ele tem um retorno muito alto. Isso pressupõe inovação, né? E inovação pressupõe melhoria da produtividade, esse monte de coisa. E essa melhoria da produtividade pressupõe aumento da produção e aumento da renda. E o Brasil nem está aqui, entendeu? O Brasil nem é relevante. Os dados deles, se estivessem aqui, iam estar sumidos, porque não existe. É um valor muito baixo. Esse dado aqui, besteira, já falei desde mais do que devia. Aí, alguns programas de apoio, de investimento em capital de risco, né, nas startups. São vários programas. Eu tentei mapear isso daí, mas eles são muito líquidos, assim, sabe? Eles são criados e nem sempre são botados em prática. Às vezes era só uma ideia e o cara fez a instituição, a organização fez uma propaganda, mas não foi para frente. Aí o capital que ia ser destinado para isso simplesmente não vai. Esse Criatec é um negócio muito massa, que ele é um capital vinculado normalmente a organizações públicas, tipo BNDES ou algum ministério e tal, só que ele é gerido por instituições privadas. É bem interessante, assim, bem interessante. Tem o Criatec 1, 2 e 3, se não me engano.
vários pequenos programas aqui. E também tem os privados e os públicos. Mas, assim, essas coisas estão todas meio que sumiram, assim, nos últimos anos, porque não tem mais verba para isso. Desde do final do governo Temer, tudo isso sumiu, assim. Começou a minguar, e que agora já... Então, assim, Michele, enquanto mesmo há um discurso, né, de incentivo à inovação, ao empreendedorismo, mas é uma das primeiras áreas a serem enxugadas, quando precisa cortar despesa. A questão depende muito da iniciativa privada, né? É como se o Estado, o Brasil, o governo fosse um contador de piadas em que o público não está disposto a rir. Então não adianta. Bem colocado, bem colocado. Ninguém vai rir, né? Ninguém vai rir. E o setor privado também não vai colocar a mão no fogo para um ambiente que ele não sabe o que vai acontecer amanhã. E se ele for inovar, as grandes empresas vão inovar lá na matriz. Por que eles vão ficar inovando aqui na subsidiária? Não tem porquê. Vai gastar mais. Só se o custo fosse muito menor, Não, se o algo muito viável. Se o custo fosse igual, talvez eles fizessem, porque às vezes a mão de obra aqui é inteligente, é boa, o povo é criativo. Beleza, pode ser. Só que o custo é maior. Sim. Então, não tem. E daí, como o Estado tem esse papel, e é um papel muito importante de incentivar, por exemplo, você faz P&D na tua empresa aqui no Brasil e eu te dou um incentivo fiscal, beleza. Isso é muito bom. Só que o governo não está podendo, não está dando mais. Manteve algumas coisas, mas está caindo drasticamente. Então, se o governo não incentiva, o custo é mais alto, não tem por que as empresas fazerem. Eu entendo a racionalidade. A racionalidade da empresa é o lucro. A racionalidade da empresa é o lucro, não a bondade. Quem tem que pensar no social é o Estado, é o governo. Era mais ou menos isso que eu tinha trazido aqui. Que é a natureza das incubadoras. Algumas ficam da onde elas nascem, né? Onde elas estão, assim. Em prefeituras, diferentes naturezas, associações, mas grande parte nas universidades mesmo, né? Em Curitiba tem na PUC uma muito boa, que é aquela Hot Milk, que é bem boa mesmo, assim. Várias empresas boas já saíram de lá. Na UFPR eu sei que tem. Na UTFPR não sei, mas deve ter, capaz que tem. Na UFPR tem uma muito boa também, que agora fecharam um acordo com a Renault, fizeram um prédiozinho lá, todo mexido, assim, inovação, de tudo inteligente, inteligência artificial, IoT, inteligência das coisas e tal. Tudo bem para frente, assim. E daí lá é um ambiente institucional, onde os contatos acontecem e tal. Só que, claro, muito legal e tal, mas se não for uma coisa generalizada, adianta muito pouco, né? Pelo menos no curto prazo. Beleza, gente? Era isso que eu tinha que trazer aqui. Essa aula meio bagunçada. Foi boa, professor, foi bom. Beleza. Até a próxima. Valeu. Valeu, Daniel. Obrigado, Michele. Gravei, tá? Ô, Enzo, tá aí? Valeu. Valeu, professor. Até mais. Tchau, Adnan.